Olá, bom dia para todos. Meu nome é Valmir, sou pastor da Igreja Betel Brasileiro em Grotão, João Pessoa. Eu gostaria, no dia de hoje, trazer uma palavra de edificação para as nossas vidas sobre um tema que eu acredito ser bastante pertinente para os nossos dias. A importância de congregar após ou pós-pandemia. A importância de congregar pós-pandemia. E eu acredito que deve ser um tema bastante necessário para este momento em que nós estamos vivendo, sobretudo nesse distanciamento social, nesta quarentena, no isolamento, onde, na verdade, a igreja, por meio de decretos estadual e municipal, ela está impossibilitada de realizar cultos presenciais. E como igreja, compreendendo a necessidade de saúde pública, humanitária, nós estamos obedecendo às leis do nosso estado. Portanto, as igrejas elas estão fechadas, os templos estão fechados e os nossos cultos presenciais nós não estamos realizando. No entanto, nós estamos aproveitando e realizando nossos cultos online, através das lives, através do Instagram, e tem sido de muita edificação para as nossas vidas. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a importância de congregar pós-pandemia. E antes de qualquer coisa eu preciso, pelo menos, fazer duas observações importantes para todos nós. A primeira observação é que nesse momento, no momento atual, o culto online ele tem sido bastante importante, tem sido muito importante para as nossas vidas. No contexto atual em que nós estamos vivendo, nesta época de distanciamento, onde a igreja não pode se reunir, congregar fisicamente, os cultos online, as transmissões online, as lives, elas estão sendo, de certa forma, de muita importância para os pastores, né? E acredito também para a igreja que se encontra nos lares. No entanto, a segunda observação que eu quero fazer é que, na verdade, os cultos online, essas transmissões online, as nossas lives, elas jamais podem substituir o culto presencial. Que isso possa ficar bem claro para as nossas vidas. Então, os cultos online, no contexto atual, está sendo importante. No entanto, esses cultos online jamais podem substituir o culto presencial, o ajuntamento dos santos, né? O congregar, o se reunir, de forma que eu gostaria de deixar isso bem claro para trazer realmente para cada um de nós essa motivação do retorno pós-pandemia, a importância de congregar pós-pandemia. Sendo assim, eu gostaria de ler Hebreus, capítulo de número 10, o versículo é o de número 25, que diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes, o dia se aproxima. Escritor aos Hebreus, ele escreve esta carta e, na verdade, nós temos aqui uma orientação muito importante sobre a questão do ajuntamento, do se reunir, do congregar. Você percebe logo de imediato no texto que o escritor ele fala de dois costumes, um costume bom e um costume mau, um costume ruim, negativo. E qual é o costume bom? O costume bom é o de congregar. Haviam pessoas que estavam congregando, no entanto ele exorta a igreja ali onde ele transmite a sua fala, e nesta carta está clara a intenção do autor quando ele diz: não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. De forma que havia um costume de congregar
e havia também um mau costume de não congregar. Daí a importância do ajuntamento para a glória de Deus. Nós temos a primeira ocorrência de uma igreja como um local de adoração, assim podemos dizer, foi quando o povo de Israel saiu do Egito pela mão forte de Deus. Quando Deus tirou Israel do Egito, nós temos ali a primeira ocorrência de um ajuntamento, de uma igreja local, podemos assim falar, naquela Assembleia dos Santos, reunidos para adorar a Deus. A ordem de Deus está em Êxodo, capítulo 25, o versículo 8, quando Deus fala para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então veja bem, a iniciativa do ajuntamento, a iniciativa de congregar, de se reunir, não parte do homem, não é uma invenção humana, mas é o próprio Deus que dá a iniciativa, a ordem, a orientação. Assim que Israel tira o povo do Egito, Deus dá esta ordem, Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Aqui nós percebemos a primeira ocorrência de uma igreja local, ou seja, aqui surge a ideia do tabernáculo móvel. É quando Deus pede que o povo de Israel construam este tabernáculo móvel, e ele é móvel porque o povo estava de caminho à terra prometida, Canaã, e nesse processo que durou 40 anos, o povo ele habitava em tendas. Onde Deus pedia que o povo parasse, o povo parava, armavam suas tendas e abriam, instalavam, armavam o tabernáculo, de forma que o povo podia adorar, celebrar a Deus, mesmo no deserto, rumo à terra de Canaã. Quando Deus dava ordem para o povo sair daquela região e marchar até a terra prometida, o povo desarmava suas tendas, também o tabernáculo, que era móvel, era desmontado, e assim prosseguia a jornada. E assim acontecia durante o período de 40 anos, armava o tabernáculo e desarmava o tabernáculo, que era o local onde Deus havia dado ordem para que ele habitasse no meio do povo. De forma que, depois do tabernáculo móvel, surge então a construção do tabernáculo fixo, que é o templo construído por Salomão. De forma que nós entendemos que a ideia do ajuntamento, de congregar, é do próprio Deus. Daí você pode perguntar e questionar: será que eu preciso mesmo congregar? Isso pode passar pela nossa cabeça, porque há algumas pessoas que nós chamamos de desigrejados, que elas estão na igreja, mas não têm compromisso com a igreja. Elas não têm um compromisso de atividade, de comunhão plena com a igreja. Então, eu preciso congregar? Será que eu preciso congregar? Veja bem o que está escrito, se você pode aí abrir a sua Bíblia na sua casa, em Deuteronômio capítulo 31, o versículo de número 12. O versículo 12 diz o seguinte: congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os vossos estrangeiros que estão dentre vocês, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e tenham cuidado de cumprir todas as suas palavras. Então vejam aqui que nesse texto nós temos aqui pelo menos 4 coisas reveladas importantes sobre o objetivo, o propósito de congregarmos. Nós temos esta palavra no próprio texto que nós acabamos de ler. Quais são essas coisas que devemos observar para o entendimento do ajuntamento e de congregarmos? Nós temos que aprender. Olha só as 4 observações. Diga ao meu povo que ouçam, ou seja, ouvir, aprender, temer
e cumprir. São estas as orientações de Deus para o povo de Israel e que também serve de orientação para a igreja nos dias atuais. Ouvir, aprender, temer e praticar. São ações práticas que nós vamos perceber em todo o Antigo Testamento, essas orientações, e também no Novo Testamento. Ouvir a palavra de Deus, aprender os ensinamentos, temer ao Senhor e praticar aquilo que se ouviu, as orientações, os ensinamentos da palavra do Senhor. De forma, queridos, que dentre as muitas formas do cuidado para com a sua igreja, para com as nossas vidas, melhor, Deus nos deu a igreja local. Então, a igreja local foi, de certa forma, um pilar onde Deus, ele percebe que a igreja, como pessoas, precisariam congregar, e a igreja local é esta via onde haveria o cuidado de Deus para aquele ajuntamento local. Então, o que é a igreja local? Como podemos definir a igreja local? A igreja local é um grupo de pessoas que possuem a mesma fé em Cristo e que se reúnem regularmente neste local. Por exemplo, eu faço parte da Igreja Betel Brasileiro em Grotão, João Pessoa. Você pode fazer parte da Igreja Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco. Ou seja, isso é uma igreja local, que ela está situada no espaço geográfico, físico, estabelecida e tem uma identidade na qual cada membro faz parte e participa dela ativamente, participa dela regularmente. E esta reunião, ela serve para que cada um de nós possamos expressar a Deus a nossa adoração, oração, comunhão e aprendizado da palavra de Deus. E essa reunião, as pessoas se reúnem em um lugar específico, que é uma igreja local, e que se submetem à liderança de um pastor. Isto é muito importante para que nós possamos compreender esta graça de Deus que Ele deu como cuidado para nós, a igreja local. De forma que é muito importante nós podermos compreender que o retorno à igreja pós-pandemia deve ser algo maravilhoso, algo que nós vamos fazer com muita alegria em nosso coração, de forma que eu, particularmente, eu não acredito que possa existir um cristão sem fazer parte de uma igreja local. Claro que há exceções, e nós não estamos aqui batendo o martelo. Há exceções de pessoas que são impossibilitadas por algum motivo físico, por algum motivo de idade, que não pode se deslocar da sua casa para ir participar ativamente de uma igreja local. No entanto, isso é uma regra. Então, isso é uma exceção. Em toda regra há uma exceção. Mas, na verdade, o princípio é que a igreja possa se reunir. Então, eu não acredito que possa existir, certo, um cristão que diga ser crente e não desfrute da comunhão, do ajuntamento da igreja. Por quê? Porque a pessoa que não tem desejo de congregar, ela pode estar com algum problema relacional, de sociabilidade. Então, isso é muito sério. Eu digo um exemplo, porque a pessoa pode, de alguma maneira, ela aos poucos morrer espiritualmente, se ela não está dentro da comunhão, se ela não está dentro da participação, do envolvimento de uma igreja local. É como aquela ilustração de uma brasa
que nós tiramos do braseiro. A princípio, quando nós tiramos a brasa do braseiro, ela continua acesa, ela continua ainda com chamas, mas com o passar do tempo, ela vai se apagando, ela vai minando, e ela pode se apagar, morrer. Mas se nós pegarmos novamente aquela brasa e colocarmos outra vez no braseiro, ela irá se aquecer com as outras brasas e assim terá vida novamente. Da mesma forma é a igreja. Da mesma forma é o membro, ele precisa estar em comunhão com a igreja. Então, o que é que significa congregar? Congregar é o ato de ir à casa de Deus. E esta ida não deve ser uma ida esporádica, vez por outra. É uma ida com frequência, com perseverança, ativamente. Veja que o salmista, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perceba que há uma alegria no salmista, das pessoas e dele mesmo, somente pelo fato de ir à casa do Senhor. Esta alegria ela deve ser, na verdade, algo que possa brotar em nossos corações. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E este ir à casa do Senhor é o ato de congregar, é o ato de estar na presença de Deus. Eu sei que essas lives, os cultos online, eles são importantes neste momento, mas isso não é congregar. Congregar é ir à casa do Senhor, é estar na casa de Deus, é o ato de se reunir com frequência, aliás, obedecendo a ordem do próprio Deus, de forma que a ordem divina foi o quê? Êxodo 25:8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. De forma que nós queremos aqui deixar duas razões por que devemos congregar numa igreja local. Queremos deixar duas razões por que devemos congregar pós-pandemia e que cada um possa, de certa forma, sentir esta necessidade de voltar, de retornar, de não se acomodar, de não ficar em casa achando que os cultos pela internet, as programações pelas lives, as programações pela televisão, isso pode, de alguma maneira, fazer dele um crente próspero e frutífero. Isso talvez, no momento, seja algo bom, como está sendo agora, pela necessidade de que estamos vivendo, do isolamento social e dos decretos que foram proibidos, de alguma maneira, a presença de cultos na igreja. Isso, no momento, está sendo bom. Mas, depois que passar a pandemia, nós devemos retornar, voltar à casa de Deus. Simplesmente por duas razões. Eu poderia aqui deixar mais razões. E talvez você também poderia até citar outras razões. Mas eu quero deixar duas razões para a gente encerrar este momento. Por que eu devo congregar numa igreja local? Primeiro porque congregar numa igreja local, nós percebemos que seremos valorizados como ser humano. Precisamos congregar numa igreja local porque ela ou nela nós somos valorizados como seres humanos. Você percebe isso? Que a igreja local, ela nos ensina a sermos altruístas. Ela nos ensina a não pensar apenas em nós mesmos. Ela nos leva numa direção mais holística do ser humano. Ela nos ensina a perceber o homem em suas necessidades, na sua totalidade, corpo, alma e espírito. É na igreja local que nós somos valorizados como seres humanos. É na igreja local que nós aprendemos a valorizar o outro ser humano. É na igreja que você vai aprender a se relacionar e a valorizar o ser humano na sua plenitude. Nós não podemos buscar a Deus apenas visando os nossos próprios interesses. E exatamente é na igreja local que nós aprendemos, de fato, que nós devemos interceder uns pelos outros. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada várias expressões como uns pelos outros, orai uns pelos outros,
perdoai uns aos outros, amai-vos uns aos outros, levai os fardos uns dos outros. Então, você veja que são expressões onde leva o ser humano a valorizar o outro ser humano. Desta forma, é na igreja local que nós nos despimos de toda e qualquer vaidade, centralidade egoísta para a causa mais nobre, visando o bem comum. Por isso que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão dos santos. Veja que havia este sentimento de comunhão. Portanto, é isto que nós devemos aprender. A ideia é que nós possamos, de fato, valorizar o outro ser humano. Veja o que diz 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja, João continua dizendo: filhinhos, amemos não apenas de boca e de palavras, mas de ação e de verdade. Então veja que a ideia aqui é de revelar a necessidade que temos uns dos outros. Na igreja não há espaço para o egoísmo, para a centralidade do ser humano, porque na igreja o personagem principal é Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, e nós devemos, de certa maneira, compreender que somos e fomos chamados para vivermos em unidade, em comunhão, e assim percebermos a valorização que cada um tem na presença de Deus. E em segundo lugar, uma segunda razão porque eu preciso congregar na igreja local, é porque na igreja local ela vai promover o meu crescimento espiritual. Veja que isso é muito interessante. O crescimento espiritual, a maturidade da nossa fé, isso é possível quando nós estamos em comunhão, em ajuntamento, em congressamento. Você veja que jamais nós poderemos alcançar uma maturidade espiritual se não nos envolvermos nas atividades do corpo que é a igreja. Por isso que a igreja ela promove o meu crescimento espiritual. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Veja bem, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A fim de quê? Qual a finalidade dessas pessoas, desses serviços, desses dons e dessas funções? Ele vai dizer, com a finalidade de preparar a igreja, os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. E ele continua, o propósito é que não sejamos mais como crianças, meninos, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina de homens que induzem ao erro. Então veja que a ideia aqui é que na igreja local teremos homens e mulheres capacitadas para a liderança, para promover a unidade, para promover o crescimento, para promover a espiritualidade madura e saudável no corpo de Cristo Jesus. De forma que nós vemos isso nas Escrituras, esta possibilidade de estarmos nos amadurecendo, ou seja, amando, orando, incentivando, admoestando, servindo, ensinando, perdoando, sempre uns aos outros, além de tantas outras coisas. De forma que para o crescimento espiritual é muito salutar que nós possamos, de certa forma, estar em comunhão, em ajuntamento, em congressamento, reunidos na igreja. Isso não implica dizer que na sua casa, que em casa nós não tenhamos os nossos momentos de oração, de meditação, de leitura bíblica, de cânticos, mas isso não é congregar.
Congregar é participar de uma igreja local ativamente para exercer os dons e as funções que Deus coloca em cada um de nós. Então, quantos não encontram na igreja local um apoio para o enfrentamento das lutas? Às vezes você chega na igreja espiritualmente cansado, com os problemas do dia a dia, com as lutas diárias, família, filhos, e na igreja, assim que você chega, que se reúne naquele grupo de oração, na comunhão dos santos, você volta para casa fortalecido, você volta para casa esperançoso, a fé mais madura. É ou não é verdade? É isso que a igreja faz, a importância da igreja neste momento de que, quando estamos passando por essas lutas, nós encontramos na igreja o apoio espiritual para o amadurecimento da nossa fé. Na igreja, a gente vai encontrar conforto e encorajamento para os momentos difíceis da vida, da caminhada. É na igreja que nós encontramos a possibilidade dos aconselhamentos espiritualmente sadios, maduros, de pessoas comprometidas com Deus. De forma que nós estamos em um momento de pandemia, onde você está em seu lar, impossibilitado por decreto de participar dos cultos presenciais. E Deus, na sua soberania, nós temos visto a sua graça operando em nosso meio. Estamos nos utilizando dessas plataformas, como Instagram, YouTube e outros meios para levar a palavra de Deus até você aí na sua casa. Mas, no entanto, esses cultos, essas transmissões, essas lives, elas não podem substituir o culto presencial. De forma que, quando isso tudo acabar, quando as coisas voltarem à normalidade, e as portas dos templos se abrirem, voltem para a sua casa, ou melhor, para a casa de Deus. Venha para a casa de Deus, venha congregar com alegria, como diz o salmista no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como diz Hebreus, capítulo 10, 25, e não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Espero que esta palavra possa ter trazido edificação para a sua vida. Que neste momento nós possamos, de alguma maneira, orar para que tudo isso volte à normalidade. E assim possamos nos reunir presencialmente, dar a nossa saudação presencialmente, dar o nosso abraço caloroso, nos reunir na certeza de que Deus está ali conosco, ministrando ao nosso coração, e eu tenho certeza que nós iremos voltar com mais fé, com mais disposição, com mais esperança, com mais vontade de querer estar na casa de Deus. Portanto, fica aqui a nossa manifestação e o nosso desejo e a nossa reflexão sobre a importância de congregar pós-pandemia. Que a graça de Deus repouse sobre sua vida, sobre sua família e sobre todos nós. Que todas as pessoas que se encontram contaminadas pela Covid-19 sejam restauradas, curadas e voltem para os seus lares. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Portanto, haverá um momento em que logo mais estaremos juntos, congregando, e eu espero você aqui no templo para louvarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Obrigado pela atenção, fiquem na paz e que Deus abençoe a todos.